Nossos assuntos do dia de hoje. Em primeiro lugar, uma pergunta. O que você estava fazendo no apagão que atingiu quase todo o Brasil hoje pela manhã? O segundo ponto diz respeito ao anúncio da Petrobras de alta no preço tanto da gasolina como do diesel. Vamos aprofundar um pouco. E o nosso tema de fundo vai ser do grande vencedor das eleições prévias, preliminares, na Argentina, o Milei. Estão falando que ele é um cara de extrema direita? Será que é isso mesmo? Vamos analisar a personalidade dele, a formação política dele, as propostas dele para levantar novamente a tão combalida Argentina. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, começando só como um marco temporal, uma data interessante, hoje o Brasil inteiro, pelo menos todas as regiões do Brasil, sofreram um apagão ao mesmo tempo. Segundo o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, o que ocorreu foi, desculpa a redundância, uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional, que provocou a separação elétrica das regiões norte e nordeste das regiões sul e sudeste do país, com interrupção de pelo menos 16 mil megawatts de carga. Olha, não entendi bulhufas o que eles estão fazendo, apenas intuo alguma coisa. Mas o negócio é o seguinte: perto das 9 da manhã, um pouquinho antes, eu fiquei sem luz aqui em casa por alguma coisa em torno de 15 minutos, parece que esse foi o apagão, e naquele exato momento eu estava embaixo do chuveiro elétrico. A temperatura aqui em Porto Alegre era de 9 graus, então o calor das águas era uma coisa essencial para tomar um banho, para ir para a RDC TV fazer uma entrevista com agora meu grande amigo, tenho orgulho de dizer isso, Armando Burdi. Evidentemente o banho ficou pela metade, espero que a equipe lá da televisão não tenha reparado nisso. E você, o que estava fazendo no decorrer do apagão? Até uma memória, porque isso é um evento raro. Mas mesmo com essa raridade toda, é inquestionável que o sistema energético brasileiro tem algumas fragilidades. Imagina, não era um momento de pico energético e o Brasil todo ficou sem energia, praticamente o Brasil todo. Isso é uma situação que muito provavelmente teria sido evitada se houvesse redundâncias de segurança de sustentação do sistema, como acontece, como ocorre nos aviões. Falha uma peça, falha alguma coisa no avião, tem vários suportes laterais complementares que substituem essa peça. Por exemplo, um avião bimotor, que é a maioria que nós temos, os jatos, pode voar sim apenas com motor. Quebra a parte hidráulica do leme, tem uma segunda redundância. Falha radar tem outras maneiras de o piloto e o copiloto se orientarem. Enfim, redundância em serviços de segurança é uma coisa essencial. E pelo jeito está faltando isso no nosso sistema elétrico. Segundo assunto, gente. A Petrobras, assim como previu Fora de Curva desde a semana passada, finalmente decidiu que vai aumentar o preço do diesel e da gasolina. Segundo a notícia que eu estou extraindo aqui do portal G1, o aumento vai ser de 41 centavos na gasolina e de 78 centavos no diesel. Lembrando que há alguns meses atrás, o presidente da estatal, João Paulo Prat, senador pelo PT, resolveu acabar com o critério de definição de preço dos combustíveis no Brasil, que era atrelado às variações dos preços internacionais, era um tal de preço de paridade. Não vou dizer que ele não tinha pelo menos parte de razão do que foi, porque, vamos lembrar, os lucros da petroleira eram os elevadíssimos, dividendos que provocavam ciúmes em muita gente, e tinha realmente algumas injustiças nesse cálculo que eu cansei de alertar, especialmente no ano passado, o tal dos preços CIF. O que é o preço CIF? É o preço considerado na importação de um produto, incluindo aí toda a carga de frete existente no translado, no caso do petróleo, do diesel, lá do Oriente Médio, aqui para o Brasil, que deve ser uma coisa cara para dedéu. Mas vamos lembrar que o nosso país ele é autossuficiente em petróleo, só não é no refino. Nós produzimos aqui 75% do diesel que consumimos, os outros 25% vêm de fora, de países como, antes era muito Estados Unidos, agora está mais Rússia, mas são locais de bastante distância, mas
interferindo apenas em 25% do que é consumido no país, como eu já falei. O preço CIF na época era calculado sobre tudo, tanto do que era produzido dentro do país, nas refinarias em termos de diesel, gasolina, essas coisas, como importado. E aí vinha a justiça que aviltava muito o preço do petróleo e seus derivados aqui no Brasil. Corrigindo isso já estava muito bom, mas resolveram fazer uma política nacionalista de preços e esqueceram que esses 25%, se não fossem importados, gerariam a escassez, especialmente de diesel, que realmente acabou acontecendo. A decisão, a correção foi correta nesse ponto. Parabéns aos executivos e ao presidente da Petrobras, mas talvez com um pouquinho mais de estudo, o Brasil não precisava ter passado por esse constrangimento de assistir mais uma vez à desagradável situação de faltar combustível aqui no nosso país. E mais um lembrete sobre esse assunto, gente. Vamos nos recordar que em maio, junho e até início de julho, nós tivemos sucessivas altas de impostos estaduais e federais sobre os combustíveis, especialmente gasolina. Tenho a certeza de que, se não houvesse essa fúria fiscal dos governos estaduais e federal, esse reajuste de 41 centavos na gasolina e de 78 centavos no diesel, hoje não seriam necessários. Os ganhos dessa nova política de preços, na verdade, foram todos apropriados pelos cofres públicos. Acho errado, a nossa carga tributária é por demais elevada e querem aumentar mais ainda para quê? Para deixar o brasileiro sem dinheiro e a economia sem o oxigênio, que é exatamente o dinheiro, para gerar crescimento. E é por esse motivo, lógico, alguns outros também, que eu vejo a situação da economia brasileira um tanto quanto tenebrosa para os próximos meses e talvez anos, se não arrumarem essa carruagem, se não arrumarem essa desastrosa rota que a política econômica brasileira está trilhando nesse momento. E agora sobre esse tal de Milei, que até alguns instantes atrás ninguém conhecia aqui no Brasil e que estava no modesto terceiro lugar na disputa presidencial na Argentina. Vamos comentar sobre ele, vamos ver o que ele pensa e se ele realmente é de extrema direita ou não. Mas antes disso, já que estamos começando o encerramento do vídeo de hoje, agora é o último assunto, não esqueça, por favor, do like, da inscrição no canal para quem é novo aqui e, evidentemente, se gostarem do conteúdo, compartilhe ele com seus contatos, com seus amigos. Mas vamos lá. O que é uma pessoa, o que é um governante de extrema direita? Vamos lembrar historicamente as pessoas que estão associadas a esse termo e realmente estão introjetadas dentro do imaginário das pessoas, especialmente aqui no Brasil, talvez no mundo também. Na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, Mussolini, um pouco antes disso, Francisco Franco na Espanha, Salazar em Portugal, aqui na América Latina, quem seriam? Vamos lembrar de Getúlio Vargas, o nosso ex-presidente, na fase de 1930 a 1945, quando ele instaurou, especialmente a partir de 1937, uma ditadura aqui no Brasil. Também podemos fazer referência a Augusto Pinochet, que tem nas suas costas muitos assassinatos na sua ditadura no Chile, Videla na Argentina, outros militares, Emílio Gastazzo Médici, talvez seja o mais associado a práticas de direita autoritária aqui no Brasil, e aí associam essas figuras da história, a maior parte delas, ou todas delas, vou ser muito sincero, inclusive Getúlio Vargas, muito lamentáveis, ao candidato presidencial da Argentina. Por que ele é chamado de extrema-direita? Simplesmente porque ele não é de esquerda. Existe um preconceito na América Latina, ou talvez no mundo inteiro atualmente, uma obtusidade, não sei se essa palavra existe, mas um tempo muito sombrio na questão da liberdade de pensamento, para quem está de outro lado professa uma afinidade maior com outro escopo ideológico. Bom, e quem é Milei? O que ele defende? Em primeiro lugar, ele se diz anarcocapitalista. O que é um anarcocapitalista? Um anarquista, ele condena a existência do Estado, ele é contra a existência de uma instituição estatal. No caso do Milei, ele é moderado, ele prega basicamente a diminuição do tamanho do Estado, que no caso da Argentina foi a grande causa da crise daquele país, desde que Perón assumiu lá em 1946.
Milei diz o seguinte: o Estado tem que ser mínimo. E aí vem propostas polêmicas. A primeira delas, ou a principal delas, é acabar com o Banco Central da Argentina. Algumas coisas sobre esse assunto. Ele está propondo essa extinção do Banco Central para, em última tese, acabar com o peso. Ele tem umas moderações sobre isso. Primeiro coloca o comportamento do peso sob o Banco Central argentino junto com o dólar, e o que a população argentina definir na prática como mais confiável acaba prevalecendo. Se for o dólar, ele quer encerrar as atividades do Banco Central, quer destruir o Banco Central, vamos dizer assim, para validar uma moeda estrangeira, que é o dólar norte-americano, como papel moeda corrente na Argentina. Qual é o problema disso? A rigor, ele está abrindo, como Equador, como El Salvador, especialmente El Salvador, mão de o Estado ter a política monetária. E isso impede o endividamento. Um país que não tem moeda própria não pode se endividar, não pode lançar títulos. E isso acaba com o problema, em primeiro lugar, do endividamento público. O Estado vai ter que gastar apenas o que arrecada e, em segundo lugar, liquida pelo menos em termos internos com a inflação da moeda que os argentinos vão usar. Será que isso é uma má ideia? Vamos lembrar, eu me lembro pelo menos desde os anos 70, a Argentina teve várias hiperinflações. E isso acabou fazendo com que esse país, que era riquíssimo ainda naquela época, ficasse um dos mais miseráveis do mundo, tendo tanto potencial agrícola, inclusive, maior do que o Brasil. Então, não é completamente despropositado tirar um brinquedo dos políticos argentinos quando eles não sabem usar. E mais uma coisa, ele está propondo isso, ele não está impondo, ele é candidato, ele tem propostas de governo. E as propostas de governo, dentro de um sistema democrático, a Argentina, apesar de todos os pesares, ainda é uma democracia, tem que passar por outras instâncias. Não só poder executivo, um presidente não pode simplesmente dizer: está eliminado o Banco Central. O Banco Central argentino faz parte da Constituição daquele país. Para mexer nisso, tem que ter aprovação do parlamento e também do poder judiciário, que deve zelar pela Constituição. Não passando por um ou por outro, isso aí tem que construir muitas maiorias. Esse plano dele vai acabar não existindo, mas ele vai ser eleito, se for eleito, é claro, é o grande favorito nesse momento, ele vai ser eleito com essa plataforma, com essa ideia. E aí, isso é uma coisa de ditador, é uma coisa de extrema-direita? Acho que não. Aí vão falar, ele é contra o aborto. Verdade, ele se manifesta contra o aborto e eu vou explicar por que isso. O anarcocapitalista professa a liberdade individual e a propriedade individual. Em relação à liberdade, ela vai até onde atinge a liberdade do próximo. Considerando que um bebê na barriga da sua mãe já é uma vida, como ele considera, isso seria um crime. É uma visão, pelo menos eu concordo com ela, pessoalmente não teria coragem de me envolver ou apoiar o aborto. E quanto a vocês? E aí, isso é uma tese atualmente associada à direita, porque a esquerda, entre aspas, sem raciocinar muito sobre essa questão, leva a questão do aborto como uma bandeira, mas vamos pensar outra coisa. Será que ele é tão careta assim? Normalmente as pessoas associadas à direita se manifestam contra casamentos não heterossexuais. Não pode casar homem com homem, mulher com mulher, e essas trans não sei quantas que tem. Isso, de acordo com o ideário da direita, não poderia acontecer, especialmente a direita na área de costumes. O que ele considera sobre isso? Pode casar à vontade. Por quê? Isso não está interferindo na liberdade do próximo. É o simples exercício das pessoas no que diz respeito às suas preferências. Ele não tem nada contra. Pode considerar isso aí um cara de extrema direita? Não, ele só é um liberal na economia que prega o Estado mínimo. E a Argentina, relembrando, ela caiu nesse inferno que vive atualmente há vários anos já, por quê? Pelo inchaço da máquina pública, que é o maior gerador de corrupção e ineficiência. É isso. Então, aos argentinos que eventualmente me escutam, especialmente meu amigo Jorge Ferreira, lá no Ushuaia, eu digo o seguinte: se Milei vencer as eleições, não vai haver nenhuma hecatombe. Talvez, eu estou dizendo talvez, não posso ter certeza, porque é uma figura nova no ambiente político,
Talvez ele até seja o passaporte para uma Argentina mais progressista em termos de desenvolvimento econômico, mais próspera e mais feliz. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, relembrando, se gostou do vídeo, não esqueça do like, do compartilhamento, e quem é novo aqui no canal, por favor, inscreva-se, seja muito bem-vindo aqui ao Fora de Curva. Um abraço a cada um de vocês, até breve, tchau, gente.